sua empresa pode estar perdendo dinheiro por conta de algumas pessoas. Você sabia que 60% das empresas perdem dinheiro por conta de má comunicação entre os colaboradores? É verdade. E você, sabia disso? Talvez você não saiba quais são esses problemas, mas fica aqui que eu vou te ajudar. Roda a vinheta. Oi, eu sou a Lu Diniz da Wonderflow e através da comunicação e do marketing eu ajudo pessoas a serem mais produtivas nas suas vidas e nas suas empresas. O quanto é ruim para a sua empresa perceber que a sua equipe não está performando bem, que você contratou colaboradores, que eles se desenvolveram bem até um certo momento, mas chegou uma hora que não estava rolando mais. E aí você já começa a pensar, será que eu troco essa pessoa? Será que eu treino essa pessoa? Ou será que eu vou ter que desembolsar uma grana demitindo essa pessoa e contratando uma nova pessoa, treinando tudo de novo? Você já se afligiu com esse problema? Então eu vou contar para você que uma das principais razões disso acontecer são problemas de comunicação. Eu vou falar para você aqui de 8 erros super comuns que acontecem dentro das empresas e que você, depois de ter atentado para eles, pode virar a chave e mudar completamente essa situação. Então vamos lá. O primeiro deles é não pedir ajuda. Sabe aquele colaborador que nunca pede ajuda? Tudo que você fala para ele fazer, ele pode deixar comigo, deixa que eu sei fazer, tá super tranquilo. Então, essa pessoa não pede ajuda por algumas razões. Se você não sabe exatamente essas razões, é muito importante você prestar atenção. Pode ser que essa pessoa tenha medo de falhar, pode ser que essa pessoa realmente saiba fazer alguma coisa, ou simplesmente pode ser que essa pessoa tenha medo de perguntar para o gestor dele, porque ele pode entender que ele vai ser julgado e isso não vai ser legal. Então deixa sempre um canal aberto para as pessoas pedirem ajuda. É muito legal quando a gente pode pedir ajuda e é mais legal ainda quando a gente recebe essa ajuda, consegue colocar em prática e se torna uma pessoa melhor, mais produtiva. Então, número 1, deixa as pessoas pedirem ajuda, deixa esse canal aberto. Número 2, tem muita gente que não explica o necessário. Então você delega uma tarefa, mas você não explica o que tem que ser feito. E quando você não explica, eu sempre digo que vai sair o que a pessoa entendeu. Se você quer que saia uma coisa específica, você precisa explicar. E lembra que tem muita coisa técnica que às vezes as pessoas não sabem fazer e perdem um tempão simplesmente pelo fato de você não ter se comunicado bem com ela e falado, olha, essa parte aqui é técnica, então você sabe usar isso? Você sabe usar esse programa, essa ferramenta? Você sabe fazer isso? Se a pessoa te disser que não, rapidamente vai lá e explica para ela. Pensa o quanto você vai salvar de tempo dela e quanto você vai ganhar na produtividade nesse resultado, porque não vai ter retarefa. Então pensa o seguinte, você pode sim ajudar a pessoa a fazer de uma forma melhor, simplesmente explicando o que é necessário ser feito. Erro gravíssimo número 3 que a gente usa o tempo todo, se esconder atrás de um e-mail. Tem gente que só se comunica através de e-mail. Gente, para tudo, vamos lá. Se comunicar através de e-mail é super importante, sem dúvida nenhuma. Só que nem sempre a gente precisa usar e-mail. Pensa o seguinte, tem uma pessoa ali do seu lado e você tem como dar algumas diretrizes para ela, trazendo ela para próximo de você, falando, olha, vem cá, vamos conversar alguma coisa junto. Quando você faz isso, você se aproxima da pessoa. E lembra, por mais que a comunicação escrita seja maravilhosa, e tem gente que escreve muito bem, mas tem muita gente que escreve mal, vamos combinar. É que a comunicação falada nunca consegue substituir a comunicação escrita. Então, lembra, se você precisa de coisas detalhadas, de passo a passo, se você precisa registrar alguma coisa, tá legal você usar o e-mail. Eu acho super bacana, super importante e válido. Mas tem horas que a comunicação no 1 a 1 é imbatível. Então traz a pessoa para perto de você. Não se esconde atrás de um e-mail, você não precisa disso. Outra coisa que derruba a produtividade é as pessoas não irem direto ao ponto. Sabe aquela pessoa que é super prolixa, que você começa a falar bom dia e aí pergunta como vai e ela vai te contar toda a história? Ou então você pergunta alguma coisa e ela vai puxando um monte de raízes, um monte de fios e quando você vai ver, a resposta que era para demorar simplesmente 5 minutos demorou mais ou menos 25.
Então, essa pessoa tem muito problema de comunicação. Você precisa ajudá-la a ir direto ao ponto. Claro que não dá pra você falar, pô, dá pra resumir? Você não precisa falar desse jeito. Mas o que eu tenho pra te dizer é o seguinte, dá pra gente conseguir conduzir pessoas ajeitando a forma de elas se comunicarem. Sabe, se a pessoa tá sendo muito prolixa, você fala, tá, você já comentou isso. Entendi. Tá, mas só pra relembrar, a minha pergunta foi tal coisa. E aí você consegue ir conduzindo a pessoa para que ela se torne uma pessoa mais efetiva na resposta. Lembra, as pessoas só entregam o que elas têm, elas fazem do jeito que elas sabem fazer. Se você quer que ela faça diferente, você precisa ensinar ela a fazer de forma diferente. E para isso você tem que ter paciência. Quando a gente está falando de pessoas, quando a gente está falando de comunicação, a gente precisa ter paciência. Então nunca se esqueça disso. Mas dá para melhorar consideravelmente, eu te garanto. Outro problema gravíssimo são as pessoas que falam demais, mas escutam de menos. Toda vez que você escuta pouco, você não consegue entender o que a pessoa queria te falar, a mensagem fica truncada e o resultado geralmente é catastrófico. Então, sempre ouça as pessoas. E o ouvir não é aquele ouvir ah tá, Não, gente, quando você tá falando com alguém, você precisa ouvir de verdade. Se você ouve a pessoa sinceramente, prestando atenção nos gestos da pessoa, no olhar, na forma que ela está se comunicando, nas mãos dela, utilizando para lá e para cá, você vai entender qual é o nível de urgência dessa pessoa, você vai entender o que essa pessoa de verdade quer e você tem muito mais oportunidade de checar para daí você não ter que fazer retrabalho. Então presta atenção nas pessoas, ouve sinceramente, legal? O sexto ponto é sempre concordar com tudo. Se você é o tipo de pessoa que sempre concorda com tudo, vai dar ruim. Você não pode ser o tipo de pessoa que concorda com tudo o tempo todo. Você tem que ter o seu posicionamento. Até porque as pessoas esperam essa habilidade de você dentro de uma empresa. Você pode sim se posicionar sem necessariamente você brigar com alguém. Então, é importante que você tenha o seu ponto de vista, até porque pessoas enxergam o mundo de formas diferentes, com realidades diferentes. Então, quando você se posiciona, você agrega ao time. Sempre pense no bem-estar de todo mundo, sempre tenha como foco o seu objetivo, mas coloque o seu ponto de vista. Todo mundo cresce com isso. Sétima coisa super grave. Gente, não revisar o que foi feito. Às vezes a gente está na correria e a gente acaba não revisando. Só que o problema é que quando você não revisa e você em algum momento não teve foco lá atrás, invariavelmente vai ter algum errinho. Pode ter um erro de grafia, pode ter um erro de interpretação, pode ter um erro de... Pode ter um monte de erro. Pode ter um monte de erro, gente. Pode ter um monte de erro. Então, sempre revise o seu trabalho. Podem ter números errados. Quando a gente está fazendo um contrato, você pode colar alguma informação errada. Quando você está soltando alguma mensagem para os seus colaboradores, pode ter uma má interpretação. Tem gente que faz corte e cola o tempo todo. Às vezes você está colando uma coisa que não encaixa com outra coisa. Então, prestem atenção. Revisem o tempo todo. Revisar faz parte do processo de bem entregar. Beleza? E a última e a mais poderosa de todas, que eu sempre falo, é cheque a informação. Cheque. Se você não tem clareza da informação, você precisa checar para você fazer bem feito o que tem que ser feito. Se você não tem certeza que a pessoa para a qual você mandou a mensagem não entendeu completamente o que você queria fazer, espera que vai vir problema. Então, gente, tá na hora de vocês pararem e checarem. Deu uma informação, vira pra pessoa e fala, você entendeu? E não espera só o eu entendi. Ah, entendi. Legal. Então me explica o que eu quero. Ah, você quer isso, isso, isso. Em todos os setores, na humanidade, isso é essencial. Relacionamentos humanos, quando você for estudar relação professor-aluno, quando você for ensinar alguma coisa para o seu colaborador, quando você for pegar um briefing do seu cliente, quando você for
trabalhar junto do seu time, o pedido do seu cliente, tudo, gente, o tempo todo a gente precisa checar informações. Se vocês não estão checando informações, vocês invariavelmente estão correndo o risco de dar um tiro no pé. Não façam isso. Então, recapitulando, sempre treine pessoas. Quando a gente treina pessoas, quando a gente cuida de pessoas, o nosso resultado é adorável. É isso que eu espero de vocês. Espero que vocês tornem as empresas de vocês mais produtivas, espero que vocês cuidem das pessoas de vocês, porque assim vocês vão permear resultados e felicidade. E afinal de contas, não tem coisa mais legal do que a gente trabalhar numa empresa bacana, com pessoas bacanas, fazendo muito do que você gosta de fazer e entregando o seu melhor. Esse é o melhor dos mundos, não é? E cada vez mais as pessoas estão procurando lugares assim para trabalhar. Então seja você a pessoa que vai causar essa modificação na sua empresa, para tornar a sua empresa um lugar adorável para se trabalhar. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa seu like, seu comentário. Se você tem alguma dificuldade na sua empresa em relação à comunicação, pode comentar aqui que a gente também vai tentar te ajudar. E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo artigo de blog, em algum podcast ou em algum lugar por aí. É isso. E eu vou indo. Tchau!